Fala, meus queridos seguidores! Estamos aqui com Felipe de Araújo, um cara que eu tava muito ansioso aqui pra conversar. Ele é um programador. Cara, ele é um cara sensacional. Ele desenvolveu uma ferramenta extremamente interessante pra conseguir detectar se uma vaga aceita US only ou se aceita pessoas do exterior. E esse foi a primeira coisa assim, que me chamou a atenção no Felipe. Mas enfim, não vou dar tantos spoilers, a gente vai conversar com ele. Ele é um cara que tem bastante experiência internacional, né? Ele já trabalhou em algumas empresas dos Estados Unidos, inclusive ele mora nos Estados Unidos. Então, hoje nessa entrevista a gente vai descobrir aí o que o Felipe fez até então para ele conseguir chegar, né? Onde ele chegou, conseguir trabalhar em empresas sensacionais, morar num lugar sensacional. Tá frio pra caramba aí agora, né, cara? Cara, essa semana tá 0 graus. Aí judia. Mas é isso aí. Eu sou o Paulo Luan, tô aqui com o Gabe Bó também. Vocês devem conhecer a gente e eu vou deixar o Felipe fazer a introdução dele aí e corrigir eventualmente o que eu falei de errado aí, Felipe. Não, certíssimo, cara. A gente já começou falando da ferramenta e falou da tag US Only. Eu já vi o Gabi falando que foda-se US Only, aplica para essa vaga aí que vai. Eu tenho uma opinião um pouco contrária, né? Porque geralmente US Only a galera nem vai olhar pro seu currículo, talvez. Mas a gente pode descobrir isso aí junto. Claro. Eu nasci e me criei em Fortaleza, vim para cá em 2014 para estudar e de lá para cá eu tenho trabalhado em empresas dos Estados Unidos, né? Mesmo depois que eu voltei para o Brasil por um ano, eu queria ir embora de novo, né? Queria procurar oportunidades ou na Irlanda, mas acabei voltando para os Estados Unidos e estou aqui hoje. Legal, cara. Já vão fazer 10 anos já que você tá aí, praticamente, né? 9 anos. Vou fazer 10 anos. Que legal, cara. Quer dizer, 10 anos de experiência na gringa, né? Fala aí, Gabriel. Isso mesmo. Cara, a gente começa sempre com uma pergunta que é bem clássica, mas é a pergunta que contextualiza muitas das pessoas que estão nesse instante agora buscando a vaga dela lá fora. E que é contar basicamente, existiu o seu antes, eu imagino, o seu antes de trabalhar para gringa, certo? Tipo, não sei em qual instante você começou a sua carreira fora do país. Você fala português, você morou em Fortaleza, então uma hora começou. Você podia contar pra gente como foi esse instante que, tipo, onde você começou, quando você teve o estalo de, trabalhar pra gringa, cara, é a melhor coisa que eu posso fazer pra mim nesse momento, e quando você começou efetivamente. Então, esses 3 pontos, de onde você partiu e como que você chegou na sua primeira experiência, assim. Isso daí é um ponto bastante legal, que a gente gosta de ouvir. Então, eu sou filhote do Ciências Sem Fronteiras. Eu nem sei se o programa ainda acontece, mas em 2013, 2014, o programa estava muito forte. E eu acabei vindo para o Tennessee, nos Estados Unidos, nem sabia que existia esse lugar, para estudar. E o programa tinha a duração de 1 ano e meio na minha época, e no meio do programa, aqui nos Estados Unidos, as férias do meio do ano são 3 meses, né? E é geralmente uma época que os americanos fazem estágio. Geralmente o estágio aqui é estágio de tempo integral, então eles trabalham full-time, 3 meses, em vez de trabalhar part-time, como acontece no Brasil. E, para mim, a opção era ou encontrar um estágio, ou assistir mais aula, né, nas férias. Só que, cara, eu já estava de saco cheio. Quando eu estava estudando aqui, eu estava fazendo disciplinas como banco de dados, e eu não estava entendendo nada. Meu negócio era aprimorar meu inglês, sair com a galera, conversar, estar com americanos e arrumar um emprego. Esses eram os 2 objetivos principais, porque eu sabia que se eu tivesse um estágio, minha carreira poderia mudar drasticamente. E aconteceu que a gente tinha quase que uma vila de brasileiros. Na época, a gente tinha 100 brasileiros e 4 conseguiram estágios, incluindo eu. Eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes, no interior do Tennessee, para fazer um estágio em Nova York, que sabe como é a loucura, né? Legal, cara, que da hora. Fui do 8 ao 80. Caramba. Acabei morando lá em Manhattan mesmo, e o escritório da empresa era... O cara saiu Desculpa, mas saiu da roça para uma nave espacial, caramba. 30 mil habitantes é osso. Mas foi uma experiência marcante, né? Eu posso contar mais como foi o processo para encontrar essa vaga, mas basicamente foi isso. Eu meio que fui forçado, né, a encontrar esse estágio. E só para vocês terem noção, eu apliquei como um louco, um negócio que eu não aconselho mais, né, porque eu estava atirando para todo lado. E eu fiz isso por 4 meses. Esse era o meu trabalho, encontrar esse emprego, eu tinha que encontrar. E eu consegui. As férias começaram, então eu já tinha que ter a confirmação do estágio, mas eu ainda não tinha. Eu tinha uma semana só para falar para a minha universidade que eu tinha conseguido o estágio
Senão, eu teria que voltar para assistir aula. E eu acho que eu consegui o estágio, a confirmação do estágio com 2 dias antes do deadline. Enfim. Caramba, cara. E o que você acha que foi o fator decisor, assim, que fez a empresa te aceitar, assim? Eu sei qual foi o fator decisor. Foi meio que a minha loucura, porque eu apliquei para 8 empresas. O meu inglês, eu já estava morando aqui há 1 ano, e mesmo assim o meu inglês ainda estava muito ruim. Quando eu vim sem inglês nenhum. Então, na verdade foram 10 meses, durante esses 10 meses comecei a aprender. E em todas as entrevistas deu errado. Principalmente pelo inglês, mas também o fator técnico. E nessa última entrevista, eu não sei se eu tive eu tive uma pré-entrevista por telefone, que é o primeiro passo, né? Ainda lembro do nervosismo, ter que falar com alguém pelo telefone por 15 minutos, que é o pre-screening, só para eles saberem se você existe mesmo, se confirmar as informações básicas. Eu tive esse pre-screening, eu tive um take-home assignment, trabalhei em um projeto por 1 semana, na época era Ruby on Rails, eu nem trabalho mais com essa tecnologia. Entreguei e eles me convidaram para uma entrevista presencial. O fator definitivo foi eu ir e não ter comprado uma passagem de volta. Caramba. Quando o cara que estava me entrevistando perguntou: e aí, cara, que dia tu vai voltar? Eu falei, Não vou. cara, se tudo der certo, eu vou ficar logo, né? Se não der certo, eu vou curtir Nova York por uns 2 dias e voltar. O cara ficou chocado. E ele me falou isso no final do estágio, que ele ficou impressionado com a coragem, né? Mas eu diria que era loucura, mas... Cara, nossa, isso daí é muito bacana. A gente... 2 pontos que você falou de até agora que me marcaram, que eu acho que meio que convergem com o que a gente fala. O primeiro deles é que você falou sobre... Você foi pelo programa, como se fala? Ciências Sem Fronteiras, é isso? Isso. Isso daí, para mim, é um ponto que eu vivo discutindo com o Paulo sobre você... A gente acredita que no Brasil, entre os brasileiros, existe muito uma crise de ambição, sabe? O pessoal achar que muita coisa não é possível, que, pô, tudo é muito distante, etc. E a gente acha que, às vezes, quando a pessoa tem um impacto, assim, bem diferente, igual você teve, indo para os Estados Unidos, e daí indo para uma cidade bem movimentada, bem grande, isso daí impacta você de um jeito que eu acho que, sei lá, o seu espírito toma um susto e fica assim, caramba, existe esse tipo de gente, sabe, no mundo, sabe, existe gente que tem, sei lá, um carrão, existe gente que é dona de um arranha-céu, existe esse tipo de gente no mundo, e se eu for, assim, 100 avos dessa pessoa, já é um baita sucesso, sabe, então você vive nesse meio e fala assim, caramba, cara, isso daqui é só possível? Como assim isso daqui é só possível? E daí, para chegar nesse ponto, você cobriu um outro ponto que a gente também martela bastante, que é o ser cara de pau, né? O cara chegar com uma passagem de ida lá e falar, cara, eu vim aqui fazer uma entrevista. Poxa, achei sensacional. Muito, muito bom. Parabéns, cara. Nada como uma grande metrópole que... Só a grande metrópole pode oferecer pra você de estar no mesmo lugar e você vê, tipo, uma Ferrari, um mendigo e um rato, né? Tipo, compartilhando, tipo, os mesmos 10 metros quadrados, né, cara? Isso abre a mente, assim, de possibilidade de uma forma que você não volta a ser mais a mesma pessoa, né, cara? Depois que você vive numa grande metrópole. O Ciência Sem Fronteira foi faculdade ou foi mestrado? Foi pela faculdade. Tem uma coisinha que o Gabi comentou que eu queria adicionar aqui, ainda no lance da cara de pau, e no lance do entrevistador ter ficado surpreso. Na verdade, ele falou, no final da entrevista, falou, cara, até hoje teu inglês é ruim. Ele falou de uma forma amigável, mas ele falou, de fato, cara, teu inglês é ruim, mas a tua coragem foi o fato que eu te contratei. Enfim, só queria falar isso porque síndrome do impostor, né, acontece muito com a gente. E até hoje, eu moro aqui há 7 anos, até hoje, quando eu entrevisto, trabalho com outras empresas, eu meio que tenho o síndrome do impostor, mas cada dia a gente vai melhorando. Mas, voltando para a pergunta do Ciência Sem Fronteiras, né, cara, o Ciência Sem Fronteiras, eu fui beneficiado, né, escolhido, através de um tecnólogo. Na verdade, eu fazia um tecnólogo na Estácio. Nem eu sabia que era possível, através de um tecnólogo de uma faculdade particular, né, ter acesso ao programa e tive, enfim, sou muito grato, porque eu venho da periferia de Fortaleza e se não fosse através de um programa assim, nunca que teria oportunidade.
Legal, cara. É uma pena que hoje já não. Hoje eu acho que só funciona pra doutorado, cara, se eu não me engano. Acho que dá pra fazer doutorado sanduíche, mas pras outras categorias acho que não tem mais, nem pra mestrado, nem pra graduação. Mas aí depois, cara, e o que rolou assim? Você conseguiu estágio de Nova York e tal, e aí como que você conseguiu progredir na sua carreira, assim? Quais foram as outras experiências na gringa que você teve? E dessas experiências, quais foram os processos que você participou e como que eles foram, assim? Depois desse estágio, eu já trabalhei tecnicamente em 3 outras empresas daqui de fora. A primeira, na verdade, foi uma empresa que era localizada no Brasil, em Florianópolis. Eu, apesar de ser de Fortaleza, eu morei 1 ano em Florianópolis, conheci essa galera. Só que depois de 3 meses que eu comecei a trabalhar lá, eles decidiram se mudar para os Estados Unidos. E eu já tinha planos de vir para cá, porque eu sou casado com uma americana, então eu sabia que em algum momento eu ia morar nos Estados Unidos. Então eu vim com eles e a galera seguiu o caminho deles, né? Eles conseguiram investimento em São Francisco, todos os 3 sócios se mudaram para São Francisco. Inclusive, a galera que tem muita curiosidade sobre visto, esses fundadores conseguiram um tipo de visto que a galera chama de o visto gênio, habilidades especiais. Como eles eram top na categoria deles de ser um CEO, ser um cara de produto, ser um cara de tecnologia, e como eles tinham o investimento da empresa, na época foram 3 milhões, eles conseguiram esse caminho, né? Mas eu acabei procurando uma vaga em outra empresa da área de saúde. Essa empresa do Brasil era na área de saúde. Eu continuei nessa mesma indústria, porque eu acredito que quando você tem experiência anterior, você consegue contar uma história melhor, né? Eu já trabalhei em saúde, eu entendo. E nessa empresa, que na época era uma empresa chamada Live On Go, tipo Live On Go, tudo junto, parece até o nome de um Pokémon. Eles Eu trabalhei com eles por 2 anos, depois eles entraram na bolsa, que foi outra experiência interessante, ver uma empresa se tornar pública, né? Ter ações dessa empresa, algo legal também. Ver as ações subirem, depois caírem, tristemente. Mesmo essa empresa tendo entrado na bolsa, mesmo sendo uma empresa pública, essa empresa foi comprada por outra maior, uma empresa chamada Teladoc, que inclusive atua no Brasil hoje em dia. Enfim, eu trabalhei com essa empresa por 4 anos e meio, e depois trabalhei com uma empresa na área de finanças por mais 6 meses. Legal. E os processos seletivos foram difíceis? Cara, o processo seletivo na Lovongo foi interessante, porque eu acho que ainda tenho uma planilha de empresas que eu estava aplicando na época. Sei lá, eu já tinha passado por, vou dizer que 5 entrevistas, não tinha dado certo. Nessa época foi a época que eu recebi o Green Card, então estava liso, já estava morando aqui, tipo, cara, eu tenho que conseguir um emprego. Essas 5 que não deram certo, mas quando eu comecei a entrevistar com a Lovongo, cara, eles foram muito rápido. Em menos de uma semana, eu tive a primeira entrevista e tive a oferta. Inclusive, uma história meio louca. Eu tinha uma passagem comprada para me mudar no sábado. Eu tinha recebido a oferta de outra empresa. Na segunda, eu ia começar esse novo emprego. Só que a Lavongo veio, cara, e me ofereceu uma oferta na quinta anterior, 2 dias antes de eu mudar. Eu estava com a mala pronta já. Eu já morava aqui, morava na Flórida, eu me mudar para Carolina do Norte. Na quinta-feira, eles me ofereceram essa oferta para trabalhar de casa. Então, não precisava me mudar. A oferta era $10.000 a mais. E não ia gastar dinheiro com mudança, né? Porque aqui a galera aluga seu próprio caminhão. Eu tinha calculado, eu ia gastar mais de $1.500 alugando caminhão, pagando gasolina. A distância entre a Flórida e a Carolina do Norte são 15 horas de viagem. Enfim, quinta-feira eu recebi essa oferta. Na sexta-feira eu acordo e falo, cara, o que eu faço, né? Eu sigo, me mudo, ou eu mando um e-mail pra galera pedindo desculpa, né? Porque eles já estavam esperando por mim. Isso daí é super comum. Esse tipo de... Como que você resolveu esse tipo de impasse, né? Porque, pô, é uma baita decisão pra você tomar. Pois é. A decisão principal foi baseada no que o contrato aqui diz. O contrato nos Estados Unidos, como vocês devem saber, ele é mais fluido, né?
não existe um mês de antecedência para você sair do emprego. Você pode ser mandado do emprego na hora. Se você estiver saindo do emprego, geralmente a galera dá 2 semanas de aviso, mas se não quiser, nem precisa disso. Então, o contrato fala, né, que o relacionamento é at will, tipo, meio que se der na cabeça de contrato se rompe na hora. E foi isso que me fez tomar a decisão, né? Eu fiquei imaginando, cara, se mesmo depois de eu começar a trabalhar, isso aqui pode acabar a qualquer momento, então, acho que é de boa eu mandar um e-mail pedindo desculpa, mesmo antes de ter começado. Uhum, uhum. Muito legal. A gente tem hoje aqui 2 coisas importantes para falar. Uma, eu que adicionei aqui como importante. A primeira é que o Felipe, eu não estou 100% contextualizado, você vai me ajudar a contextualizar e o público ao mesmo tempo sobre a sua ferramenta que você tem, que vai ajudar o pessoal a conseguir filtrar melhor as vagas na internet na busca, né? Porque o cara que está assistindo aqui a gente agora, ele tem essa grande pergunta: o que eu preciso para pegar minha vaga lá fora, seja onde for, seja para trabalhar lá nos Estados Unidos, seja para trabalhar remotamente daqui, seja como for, eu quero minha vaga agora. Ele sempre tem essa pergunta na mente, e quando a gente busca respondê-la de alguma forma, seja com esse papo que a gente está tendo aqui, seja dispondo de ferramentas igual você desenvolve, é sempre muito maravilhoso. O segundo ponto é que você disse que tem umas fofocas aí para compartilhar com a gente, eu não, porra. Tá relacionado com a ferramenta. Demorou. Manda bala, conta a fofoca e explica a ferramenta. Manda bala aí, pô. Manda bala aí, Focalizando. pô. Eu tô mó curioso pra saber, na real, como funciona e tudo mais. Vai sair na Choquei a fofoca. Pô, Então, existe uma situação muito estranha. E a situação é que eu tô com vocês falando sobre vagas aqui fora, mas na verdade eu tô procurando vagas também. A última empresa que eu estava trabalhando foi essa empresa na área de finanças. Eu trabalhei com ele por 6 meses. A galera trabalha pesado. Realmente, a galera que eu conheci lá, a galera hardworking, nunca tinha visto. E um cenário muito puxado, porque a empresa é uma empresa que a gente chama de early stage, uma empresa que já recebeu mais de 40 milhões de dólares em investimento. Então, existe uma pressão muito grande de a empresa estar crescendo, estar trazendo retorno. E quando eu saí dessa empresa, eu fui mandado embora. Uma das conclusões que eu cheguei foi que, cara, você tem um funcionário nos Estados Unidos, digamos que o engenheiro pleno, sênior, está ganhando em torno de 150 mil dólares. uhum. E você tem um cara no Brasil com a mesma habilidade, disposto a receber, não sei, eu vou chutar que eu não estou por dentro dos números, até 80 mil, para ser um salário ainda muito bom, né? Uhum. Então, mais ou menos. Eu tenho os números, é um range mais ou menos de 50 a 90. Então, digamos que seja 80. 80 é em torno de 55% do salário que a galera paga aqui, né? Então, quando eu saí, quando eu fui mandado embora, eu entendi que fazia parte disso, porque eu era de um time, eu era o único engenheiro dos Estados Unidos, de um time de 15 engenheiros, de todos os lugares, incluindo do Brasil, da Índia, da Romênia e do Canadá. Mesmo engenheiros no Canadá, eles recebem menos que engenheiros nos Estados Unidos. A última vez que eu olhei, pelo menos 20 a 30% menos. Então, enfim, se você fosse um dono de uma empresa, você tem 2 candidatos que podem fazer o mesmo trabalho. Provavelmente você vai escolher, muito provavelmente, o que você vai gastar menos, né? Uhum. E com isso, eu quero abrir um parêntese aqui para algumas coisas que eu vejo nas mídias sociais. Né? Eu vejo gente que nem a gente, que fala sobre carreira fora, vendendo a ideia de que a galera no Brasil vai ganhar esses 150. É provável, mas é bem difícil. Bem difícil. Eu não... Difícil, quase impossível. É bem raro, é bem raro. É bem provável. 80 ainda é um salário muito bom, mas não compre a ideia, não venda a ideia, pare de mentir. Enfim, entenda que a contratação fora só acontece porque é uma oportunidade para as empresas que cortarem os custos. E aí entra outra reflexão. É que, quando isso aconteceu comigo, ninguém gosta de ser mandado embora, né? Claro, é ruim. Você tem que lidar com as emoções.
eu comecei a entender, cara, as empresas que estão mandando gente, 300, 500 pessoas, 1.000 pessoas embora dos Estados Unidos, elas não vão encontrar uma forma mágica de operar com menos 1.000 pessoas. Elas vão começar a contratar de fora, o que de fato tem acontecido. Nos últimos 2 anos, eu li um artigo que o número de empresas nos Estados Unidos contratando gente de fora cresceu em 60%. E isso é massa para quem está no Brasil, né? Porque você, pô, tem mais empresas contratando fora. Tem empresas demitindo no Brasil? Tem, mas tem empresas fora contratando mais gente de fora. Então eu comecei a perceber isso e a história da ferramenta, né? Por que a ferramenta surgiu? Porque, cara, essa é uma tendência que está acontecendo. Não tem nada que eu possa fazer para parar isso, né? Tipo, eu, como um residente dos Estados Unidos, poderia tomar o caminho de, meu Deus, não vai ter mais emprego para mim porque todos os engenheiros estão sendo contratados de fora. Ou eu posso tomar o caminho de, cara, eu sou brasileiro, eu entendo quão bom é ter essa oportunidade. Eu quero que mais pessoas tenham essa oportunidade também. E como eu sou um camarada que sou brasileiro, mas eu moro aqui, então eu entendo os dois lados, por que não procurar facilitar isso acontecer, né? E quando a gente pensa no processo de entrevista, tem vários passos, mas o primeiro é encontrar a empresa que está aberta a contratar gente de fora, porque como essa empresa que eu trabalhava, não é claro nas descrições do emprego que ela é uma empresa que contrata gente de fora. Não sei por quê. Mas, como essa empresa, existem muitas e é por isso que a ferramenta nasceu. Muito legal. Eu tenho uma dúvida que surgiu que talvez você saiba me responder. É sobre os custos uma pergunta rápida, sobre os custos do funcionário americano comparado com um contractor ou alguém que, tipo, que vai ser contratado aqui de uma outra forma na América, seja lá, de forma remota. Que aqui no Brasil, pelo menos, a carga tributária, eu sei que sobre o funcionário é muito grande, né? Então, assim, você paga um valor enorme se você tiver um funcionário, para além de pagar o salário do funcionário. Existe, porque isso daí é ignorância minha, existe esse valor tributário muito grande em cima do funcionário também, que ajuda a empresa a ter essa decisão também? Então, assim, para além do salário, tem também custos excedentes muito, muito altos do funcionário? Bom, a carga tributária nos Estados Unidos, ela acontece às inversas. No Brasil, os funcionários recebem o salário depois que o imposto é pago. E é por isso que você tem a sensação de que é a empresa que está pagando. Mas, na verdade, você pode ler isso como, não, quem está pagando é o funcionário. Porque, assim, digamos que no Brasil, a pessoa vai ganhar 120 mil por ano, reais ou dólares. E a carga tributária, digamos que seja 30 mil por ano. E para o empresário, ele vai fazer o cálculo. Eu vou gastar 150 mil por ano com essa pessoa, então essa pessoa tem que me retornar mais do que 150 mil. Então, no final das contas, a gente brasileiro não vê a carga tributária no nosso pagamento no final do mês, mas você, como funcionário, tem que dar retorno de 150 mil, senão não vale a pena. Tem já isso. Já que a gente negocia o valor total, né, incluindo impostos. Quando a gente fala nossa expectativa salarial, vou falar, 150 mil, porque eu sei que no final do mês, esses 30 mil vai sair do meu pagamento. Então, acaba sendo a mesma coisa do ponto de vista de carga tributária, mas para uma empresa dos Estados Unidos contratando gente no Brasil, muito provavelmente, quase com certeza, eles vão economizar com benefícios, incluindo saúde, aposentadoria. Eu não sei exatamente como dar estoques, ações em uma empresa para um funcionário do Brasil funciona, nem sei se é possível, mas esses custos extras, que não é pouca coisa, acaba sendo uma economia muito boa para a empresa dos Estados Unidos. Só o plano de saúde é um absurdo. O plano de saúde, eu chutaria que, em média, ser $600 por mês, por pessoa. Caramba, cara. Muito dinheiro. E a maioria desse dinheiro sai do bolso da empresa. As empresas geralmente pagam 500 e o funcionário paga 100. Boa.
É bom saber, cara, é bom saber. Teve uma outra coisa que você falou também que é muito importante, que é o pessoal que você teve o seu contexto, você, graças a Deus, conseguiu a sua oportunidade de ir para fora e receber, competir no mercado americano com candidatos americanos, etc., e ganhar como tal. E isso daí é uma coisa que recorrentemente aparece na nossa timeline de gente comentando, principalmente quando a gente fala de salário, o pessoal que chega e fala, quando a gente coloca esse range aí que o Paulo colocou, um range que a gente tem uma ideia do que seja justo e do quanto as pessoas provavelmente vão pagar, do provável, o pessoal chega e fala, não é nada disso não. Eu moro aqui nos Estados Unidos e eles pagam tanto e não sei o que, não sei o que lá. E eles vendem essa ficha de como se fosse completamente possível e como se fosse alguma coisa que a empresa estivesse considerando, sabe? Se a empresa está considerando, a empresa, ela não está procurando um ou outro. Isso daí entra naquele papo de US only, né? Quando eu falo de US only, tipo, eu falo que se foda o US only, eu falo num contexto bem específico, na verdade, que é assim, existem algumas vagas que as pessoas, igual a empresa para onde eu trabalho hoje, também já teve um entrevistado nosso que teve esse mesmo contexto, que eles não estavam procurando um americano. Embora a vaga fosse US only, eles estavam abertos, mas a vaga não estava assim, não estava explícito, sabe? Que eles estavam querendo que poderia ser remoto ou não. Eu me candidatei na vaga e peguei, por exemplo, sabe? Uma vaga que eles estavam anunciando como apenas americanos e não sei o quê. Daí eu fui lá, mostrei meu portfólio, eu sou da parte de design, a galera gostou, eles aceitavam contractors também e me pegaram. Não é todo mundo que faz isso, mas acontece, sabe? Mas é realmente diferente de disputa, sabe? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a sua ferramenta, aliás, ela faz justamente esse crivo, né? Entre US only e as vagas remotas, né? E como que funciona essa diferença de busca, principalmente por parte do recrutador que está procurando esse tipo de profissional? A gente sabe já do custo, certo, por parte da empresa, mas o que difere, assim, do ponto de vista, o que difere do ponto de vista do cara que está procurando, sabe? Como que ele deve identificar essa empresa, ou, não sei se minha pergunta foi clara, ela é bem aberta, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre o US Only. A sua pergunta foi basicamente quando que o cara deve meter o louco ou não, né? Tipo, se ele tá na balada. Ele tá na balada e ele viu, tipo, a Gisele Bündchen, né? Tipo assim, a Gisele Bündchen, mano, não dá pra eu chegar, tá ligado? Porque, tipo, é muito, né? Aí tem que, tipo, identificar alguma que seja condizente com o seu padrão de beleza estético. Enfim, mas, cara, se você quiser mostrar a sua ferramenta também, Fica à vontade, né? fica à vontade. Fica à vontade pra compartilhar a tela. Vou falar do US Only e eu vou mostrar aqui minha tela. O lance do US Only é que, cara, existem empresas que não contratam de fora, não é porque elas não querem, é porque elas não têm a estrutura, porque elas não se educaram nos meios de fazerem isso, elas não encontraram um parceiro para fazer o intermédio, né? Às vezes muitas empresas contratam um intermediário que vai administrar o contrato. A contratação parece que é direta, e de que fato é, mas esse intermediário tem um CNPJ no Brasil, e aí facilita a contratação. Nem todas as empresas sabem disso, têm estrutura para isso. E, além disso, nem todas as empresas estão dispostas a assumirem um risco, porque, na verdade, a lei trabalhista nos Estados Unidos, ela não é como no Brasil é mais forte, né? No Brasil você tem 13º, isso não existe aqui. Você tem seguro-desemprego, isso não existe aqui. Apesar disso, ainda, a lei trabalhista ainda existe, né? E uma das coisas que a lei trabalhista determina aqui é que uma pessoa contratada de fora, ela deve ser como um contratado independente. É como se a empresa aqui deve tratar alguém de fora como se ela fosse uma empresa. Então, a empresa aqui, ela não pode, teoricamente, detalhar exatamente o que você tem que fazer todo dia, como um funcionário. Você tem que, na verdade, entregar um projeto e receber o resultado. Um projeto meio abrangente, né? Só que... Como se estivesse contratando um serviço à parte, né? Qual a consequência de você não obedecer isso como empresa? A consequência é alguém de fora vir e processar a empresa aqui, né? Essa empresa, na verdade, estava me tratando como um funcionário e eu quero os meus direitos. Enfim, eu não sei se isso acontece frequentemente ou se isso acontece. Eu sei que se eu fosse brasileiro, se eu estivesse morando no Brasil, sou brasileiro, se eu estivesse morando no Brasil e tivesse a oportunidade de trabalhar de fora,
eu nunca queria reclamar, né? Eu iria aproveitar a oportunidade. Uhum. Mas Sim. isso existe, e por conta disso, empresas aqui não querem assumir um risco legal. Entendi. Então, esse é o lance do US Only. Para a ferramenta que eu criei, eu peguei uma informação. A informação foi, eu vou olhar se essa empresa já tem gente de fora, do Brasil, trabalhando para ela, e se tiver, eu vou assumir que essa empresa é de boa, contratando gente de fora. E eu vou apresentar isso através da Entendi. extensão. Né? Antes de você Maravilhoso. apresentar a extensão, só para fazer uma explicação breve, assim, do ponto de vista contábil, existem duas formas das empresas internacionais contratarem as pessoas do Brasil e do mundo, mas eu vou dizer do Brasil aqui, porque é a nossa realidade, né? Então, a primeira é quando a empresa dos Estados Unidos, ela quer contratar o brasileiro pagando todos esses benefícios da CLT, então você vai ser contratado pela empresa do exterior, mas você vai receber, você vai pagar os impostos como uma pessoa física, e geralmente eles usam algumas plataformas intermediárias, como a Deal, por exemplo, para fazer esse pagamento para você. Então, você continua como pessoa física mesmo, eles não vão assinar a sua carteira em si, mas você vai receber tudo. Você vai pagar INSS, você vai receber 13º, você vai receber férias. Então, todas as convenções trabalhistas do Brasil, a empresa internacional ela vai respeitar através desse intermediário. E a segunda forma, que é a forma como a maioria das pessoas buscam, né, porque paga menos imposto, você recebe mais e você tem um pouco mais de liberdade, que é através da PJ. Então você tem uma entidade jurídica no Brasil, onde é separado da sua pessoa física, né, você tem uma Paulo Luan Serviços Limitada, onde você emite uma nota fiscal para a empresa do exterior, só que o grande pulo do gato aqui é que quando você emite uma nota fiscal para a empresa do exterior, 50% dos impostos que você paga, eles são cortados, porque o governo, ele quer que as empresas brasileiras, eles dão esse incentivo fiscal para empresas brasileiras exportarem os serviços para fora do país, porque isso é bom pro nosso país. Então, geralmente você paga, então, aí entre 6% e 15% de impostos, né, através dessa pessoa jurídica, e aí você tem essa relação que não é trabalhista, mas enfim, é uma relação de prestação de serviços entre duas entidades jurídicas, né, separado da sua pessoa física. E sobre esse lance do processo, cara, ele é bem raro, eu tenho um networking bem extenso, assim, de empresários, eu converso com eles bastante, e, cara, é bem raro, assim, processo de empresa internacional, até porque, cara, é uma treta jurídica tão grande você conseguir processar uma empresa do exterior que não vale a pena arcar com isso, sabe? E também tem um outro ponto, que a jurisdição americana, a forma como eles lidam com processos trabalhistas é bem diferente do Brasil, né? Porque aqui no Brasil você processou uma empresa e falou assim, eu sou um pobre coitado, vou processar essa empresa. A empresa é malvada. E aí, tipo assim, automaticamente o juiz vai, tipo, dar a causa pra você. É muito difícil, muito raro alguma causa que saia a empresa como a beneficiada, né? Já nos Estados Unidos é diferente, né? A questão de como eles lidam com isso, até porque cada estado lida com isso de forma diferente, enfim, as relações trabalhistas são diferentes, né? Mas então, aí o Felipe, ele desenvolveu essa ferramenta, da qual ela extrai dados, né? Aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas basicamente é uma extensão do Chrome que você instala, e aí quando você faz a pesquisa no LinkedIn Jobs, ele coloca uma tagzinha te mostrando se essa vaga é US Only ou se essa vaga aceita, né, a aplicação de brasileiros, e aí ele vai fazer a demonstração de como funciona pra gente, e pode ser bastante útil para você que tá buscando aí a sua primeira oportunidade no exterior. É isso mesmo, então... Ai, caramba, eu achei... já me deu um bom aqui na cabeça. Caramba, logo o negócio, cara. O US Only apareceu aí, Gabi. Apareceu, caramba. Tá louca aí. Então, a ideia é isso que o Paulo falou. A gente tem as tags aqui. A gente tem tags de localização. Por exemplo, essa empresa, a Mongo, né? Ela contrata gente de fora. Se você for olhar os funcionários, vai ter funcionário do Canadá, vai ter funcionário de outros países, mas até então não tem nenhuma pessoa trabalhando do Brasil para eles. Então, são essas 3 classificações que a gente tem. Só que essa classificação é a classificação, vou chamar de 1.0, né, que é baseado em onde os funcionários moram. Eu estou trabalhando na classificação 2.0, que vai ser mais robusta e mais correta, que em vez de usar esse um ponto de informação, eu vou usar 4 tipos de informações, e um deles eu estou experimentando com o ChatGPT para poder ler a descrição e trazer as informações, né? Porque depende de várias coisas. Depende de se a empresa tem funcionários no Brasil, se a empresa tem empregos
nos Estados Unidos e no Brasil, depende da descrição da vaga, tudo isso. Só que é isso, para a localização, para ajudar a pessoa a não perder tanto tempo. E existe outra classificação que a gente lançou 2 semanas atrás, que é mostrar quais empresas estão dispostas a patrocinarem vistos. Que bacana, cara. Eu trabalhei com uma parceira que mora no Canadá. Ela tem uma empresa que ajuda as pessoas a se prepararem para vagas fora e para migrarem para o Canadá. E ela forneceu uma lista de mais de 3.000 empresas que já patrocinaram vistos antes. Então, essa é a mesma ideia. Que legal. É a Gabriela? É a Luciana, da Career Wizards. Ah, que legal. E é isso. Cara, essa informação. Eu achei maravilhoso, mano. No seguinte sentido, porque eu tava até pensando ontem, né, que eu vou escrever num cartaz, assim, desenhar um lead nosso, ou um brasileiro perguntando assim, né, pô, como consigo minha vaga fora do país? Porque isso daí é a grande pergunta que a gente sempre tem, sabe? Eu sempre visualizo esse cara quando eu tô falando com o meu público, e quando a gente tá gravando isso daqui, sempre essa pergunta que é o nosso, que fica voando aqui. Quando você mostra uma ferramenta dessa, cara, é um negócio que é tão prático, sabe? Que é prático no sentido não de simplesmente ser fácil de usar, mas é um negócio que é uma coisa que vale mais que uma dica, sabe? Vale mais que ele é uma ferramenta absurdamente útil pra gente, imaginando que isso daí é uma das primeiras versões e ele já traz esse filtro que vai ter que, tipo, te economizar tanto tempo. Lembrando que eu e o Paulo, a gente vive falando em como as pessoas têm que fazer para você saber se alguém talvez vai contratar um brasileiro. E o cara vem aqui e cria, tipo, um app, uma extensão que simplesmente faz o nosso post ser desnecessário. Por quê? Você consegue fazer isso em bulk, assim, você consegue é só vendo, é só um detalhe, faz só virar um detalhe. E isso facilita demais, cara, quando alguém tá fazendo uma pesquisa, quando alguém tá realmente precisando, sabe? É uma extensão que realmente faz parte do nosso ideal aqui, que é poder mudar a vida das pessoas, sabe? Através de uma... Parabéns, mano. Parabéns por essa ferramenta aqui. Eu gosto sempre eu e o Paulo, a gente sempre vive falando aqui. A gente gosta de trabalhar, de conviver, de lidar com pessoas que criam coisas que a gente, pô, eu queria ter criado esse negócio aí, cara. Sabe, é muito bom ter conhecido você e essa sua ferramenta aí, mano. Fantástico mesmo. E para quem quiser essa ferramenta aí, a gente vai deixar os links aqui, tanto do seu LinkedIn, quanto da ferramenta em si, pra galera baixar aí e se beneficiar disso. Massa. Já ia falar que a gente esqueceu de falar o nome da ferramenta e dar o link da ferramenta, né? Como que é o nome, aliás, da ferramenta? Eu chamei a ferramenta de Leapfrog, que é para você dar um salto na sua carreira, né? E o link é leapfrog.works. Se você pesquisar por International Jobs from Extension, provavelmente você vai encontrar. Legal, massa. O Gabi estava falando sobre a ferramenta e eu lembrei de outra fofoca. Opa! A fofoca... Olha o Léo Dias aí. Pode mandar, pô. O engraçado que eu descobri através da ferramenta é que recrutadores, tanto de fora quanto do Brasil, também não sabem essa informação claramente. Então, não só candidatos ou futuros candidatos estão fazendo download da ferramenta, mas recrutadores também, porque eles estão usando essa ferramenta para filtrar as empresas e saber, essas empresas aqui contratam gente de fora, e anunciar isso para a rede deles, né? Então, é um negócio que eu achei engraçado. Inclusive, gente que trabalha especificamente em ajudar engenheiros brasileiros a encontrar a vaga de fora. Uhum. Sensacional, cara, sensacional. Eu queria depois, eu vou continuar um papo contigo, porque eu já tive várias ideias que eu quero. É lógico que talvez você já deve ter pensado na maioria, mas eu quero garantir que já vou fazer um monte de feature request lá na sua. Muito bom, cara. Eu tô realmente maravilhado por você ter trazido isso, você ter construindo isso, e principalmente por você ter trazido esse contexto, sabe? De você ter sido alguém que, como você disse, você veio da periferia de um lugar aqui do Brasil, e lá de Fortaleza, e isso daí pra gente é muito inspirador, sabe? É muito importante pra gente ter pessoas que inspiram, ter pessoas que tiveram as suas realidades assim, que, assim, a vida virou e falou assim, cara, não é bem assim, você simplesmente falou, foda-se, e foi lá e fez, meu, sabe? Porque a gente não pode se render a essa crise de ambição, sabe? A gente
com um pouquinho de ambição, não precisa nem ser uma monstruosidade de ambição, um pouco de ambição, você consegue mudar a sua vida bastante, sabe? E se você consegue mudar a sua realidade, você consegue mudar a realidade das pessoas à sua volta. E por isso que eu sou muito grato a pessoas igual a você que mudam o cenário brasileiro. É verdade. E a gente sempre tem que estar atento aos ciclos de mercado também, né, cara? Porque. E aproveitar o hype, né? Quando as empresas estão malucas querendo contratar gente, é quando a gente tem que aproveitar aí mesmo e trocar de empresa e ir pra cima e fazer contato. Enfim, não que você tenha que fazer isso em baixa também, baixa você tem que fazer, mas quando você se atenta, né, ao que está acontecendo com o mundo, como estão os movimentos, igual você falou que agora os Estados Unidos em si, as empresas estão descobrindo a América Latina, porque a gente está no mesmo, tá num time zone interessante, tem gente que fala inglês legal, tem muita capacidade técnica, enfim, então se a gente ficar atento e a gente se preparar, cara, frase de coach, né, cara? Como que é? A oportunidade é o encontro. Não, como que é? O sucesso eu tô igual o Chapolin, né? O sucesso é o encontro da preparação com a oportunidade. Tipo, bagulho assim, tá ligado? Enfim, mas aí, nesse mesmo contexto, deixar aqui de lado o Chapolin, Colorado, como que você mesmo, agora, Open to Work, como que você mesmo tá fazendo isso? Porque, tipo, você tá sentindo na pele como é se aplicar para as vagas, se ser eventualmente ignorado, ou, enfim, como que está sendo a sua experiência, assim, das entrevistas, enfim, qual é o plano agora, qual é o roadmap que você está seguindo? Então, eu pensava que eu já sabia tudo, né? Já entrevistei várias vezes, já consegui renegociar meu salário e ter um aumento de 30%, já fiz várias coisas, né? Só que não é bem assim. E uma das coisas que como eu tô procurando novas oportunidades, uma das coisas que eu tô olhando para trás e tentando fazer correto bom, eu tenho um plano, e meu plano eu sei exatamente qual é o tipo de trabalho que eu quero fazer. Eu sou um front-end developer. Eu estou aplicando para vagas de full stack, porque eu tenho experiência, mas não é bem a minha preferência. Então, eu sei que tipo de valor eu posso agregar à empresa. Hoje em dia, por conta do que eu já passei, eu não me vejo mais como um funcionário, eu me vejo como um parceiro da empresa, eu me vejo como um parceiro de negócios. Né? Então, eu estou trazendo essa perspectiva para a conversa, para a ligação. Quando eu já tive algumas conversas com algumas vagas, sei lá, apliquei para 10 vagas, tive 3 retornos, estou em 3 processos agora. Eu não me apresento como, por favor, me dê essa vaga. Eu me apresento como, por favor, me conte as necessidades do seu negócio, né? E eu vou tentar entender se eu posso ajudar. Enfim. Outra coisa que, nesse mesmo contexto, eu acho que uma das coisas mais importantes é você saber contar a sua história. Saber contar a sua história é mais complicado quando a pessoa está iniciando a carreira, mas mesmo alguém que está iniciando a carreira tem uma história para contar, tem afinidades. Então, hoje em dia eu procuro negócios que eu tenho interesse, que eu posso realmente trazer um brilho no olho e falar, cara, eu estou empolgado em trabalhar nessa área. Uhum. Então, é isso. Esse é um dos passos e essa aí é uma das coisas no topo do funil, né? Que faz você entrar no processo, como eu estou agora, né? Essas 3 empresas. Uhum. Legal, cara. Isso geralmente é uma coisa que as pessoas não fazem, quer dizer, pelo menos eu percebo, assim, que a maioria não faz, que é escolher qual é o tipo de pepino que você vai se especializar em resolver, né? Porque quando você chega para a empresa que você já escolheu o seu setor, né? Você já tem mais ou menos a expertise em si do negócio, e aí você chega e você fala assim, cara, você já tem um objetivo, né? Ó, eu quero trabalhar nesse ramo aqui. Quando você chega para as pessoas desse ramo, você consegue se vender muito melhor. Porque você chega para a pessoa e fala assim, cara, qual é o pepino, qual é o problema que você tem aí, que você pode dar pra mim, que eu vou tomar ownership dessa porra e eu vou fazer, porque eu sei fazer, porque eu já trabalhei nisso, eu gosto de resolver esse tipo de problema, e quando você me der isso daqui, você pode ter certeza que, tipo, eu vou ser o cara que vai resolver esse pepino, porque eu gosto de resolver esse pepino. Então, cara, eu acho que essa é uma dica muito, muito foda, cara. Obrigado por O que eu compartilhar com a gostei gente. o que eu gostei dessa dica também do Felipe é o seguinte, que você você enquanto esteja qual for o momento da sua carreira, seja você esteja open to work ou esteja trabalhando em outra empresa, você sempre tem que ser esse cara aí que o Felipe falou, meu. Uma pessoa que você pode sempre na sua vida, mas principalmente no trabalho, agir de uma forma passivo-ativa, sabe? Você pode ser o cara que fala, ai meu Deus do céu, essa é a minha condição, de como eu estou agora, e espera alguma coisa bater na sua porta, ou espera a vaga se encaixar contigo, ou espera, sabe? Você vive sempre esperando que as circunstâncias e os contextos caiam no seu colo.
Mas outra coisa é você agir como um ativo, não só um ativo da empresa, mas como um ativo na hora de se comunicar e se mostrar como um ativo para a empresa, sabe? Quando o recrutador ele senta para falar com o Felipe, ele está sentando para falar com alguém que é como se fosse um médico ali que vai resolver um problema dele. Ele é um especialista em uma área, ele não é só um médico, ele é um especialista numa área, ele vai sentar na mesa contigo, ele vai fazer as perguntas certas para o recrutador e o recrutador vai entregar o diagnóstico na mão dele, ele vai falar, olha, o seu problema aqui eu consigo tratar dessa forma, e às vezes você pode virar até falar, não, isso daqui não é minha área, não estou interessado nisso, mas eventualmente você pode ser o médico perfeito, e o médico perfeito faz as perguntas certas, e nas perguntas certas ele já se vende, sabe, só fazendo perguntas, sem ter que abrir a boca para se vangloriar. O Felipe aqui hoje, só pelas coisas que ele falou, pelo jeito que ele transmitiu a confiança dele, é um cara, e também, poxa, construiu essa ferramenta maravilhosa, é alguém que certamente sabe se comunicar de um jeito bem cativante, assim, sabe, na resolução de um problema. Então, se o Job na Gringa fosse gigante, um dia, se eu não mandar o meu currículo pro Felipe, eu vou pedir o currículo dele. É nada, Quer dizer que eu tô contratado. ele é US, cara. Eu não quero pagar ninguém em dólar, não, mano. Eu quero contratar a BR, pô. Não, pagar não vai um dar. terço. Não, que isso, a empresa Não, vai crescer pra não, caramba. Não, a empresa vai crescer, cara. Ou então, a gente não precisa ir nessa linha, não, mas o Paulo acabou de me lembrar de algo que eu estou aprendendo também, que o Brasil também está contratando gente de fora, né? Não sei se vocês já viram, mas eu comecei a ver empresas do Brasil contratando gente remoto, engenheiros da Angola. Esse caminho não é só brasileiro procurando vaga fora, mas brasileiro também, empresas procurando candidatos fora. É verdade, eu já vi alguns exemplos. Por exemplo, o Nubank, ele contratava engenheiros acho que era de machine learning, se eu não me engano, há alguns anos atrás, quando o IA não era lá essas coisas, da Alemanha. E, cara, eu vejo muita empresa de Web3, por exemplo, contratando Rust engineers de fora, empresas do Brasil. Então, realmente existe mesmo, cara. Cara, acho que o Brasil vai dominar tudo, cara. Mas o Brasil tem tudo pra dominar o mundo, né, cara? Não sei por que o Brasil não vai, né, velho? Cara, vai. Cara, Oxe, vai cara, ir, cara. Ele vai ir nem que se for na base da bicuda, cara. Cara, A gente vai tomar US de assalto, cara. Com essas ferramentas aí que o Felipe tá construindo. E porque o movimento Job na Gringa, ele é um movimento, sabe? A gente vai ter o prazer de vender a sua ferramenta, assim, a gente faz propaganda gratuita, assim, ó, a gente vai colocar lá no nosso site, assim, dentro das aulas, em tudo. Por quê? Porque simplesmente é um negócio que ajuda as pessoas. E a gente quer que o cara que esteja ganhando em real, cara, que ele seja valorizado, sabe? Que ele trabalhe para ganhar bem, que ele seja realmente muito valorizado, e ele pode, sabe? Ele pode. Então, Felipe, conta com a gente, cara, pra gente patrocinar, como a gente puder te ajudar, meu, mas principalmente na sua ferramenta, que com certeza foi muito bem feita, e a gente já tá anunciado aqui, já tá anunciado. Valeu, verdade. E, bom, a gente tá encaminhando agora pro final. Se vocês tiverem observações, coisas que vocês queiram adicionar que a gente não abordou até então, fiquem à vontade aí para colocar as Felipe, palavras finais. se você quiser deixar, finalizar talvez com... Muito importante, sabe, que você é uma pessoa experiente lá de fora, uma pessoa que já passou por muitas entrevistas, uma pessoa que tem mais experiência que eu e o Paulo Anjo junto lá fora, sabe? Aí fora, na verdade. Dê uma mensagem de esperança para esses nossos desesperados aqui, porque tem muita gente que, se você ver o nosso inbox aqui, você vai ver quantas pessoas estão realmente querendo, saca? E querendo por uma causa justa, para melhorar a própria vida, melhorar a vida da família deles, da comunidade ao redor deles. O que você pode falar para essa pessoa que vai ajudá-lo um pouco? Eita, cara, pergunta pesada, tô sentindo aqui a responsabilidade. Cara, primeiro é não se desesperar, né? Não se desesperar não ajuda em nada. Se desesperar não ajuda a você comunicar o que você pode fazer. Eu posso falar também sobre... Bom, entrevista tem vários passos. É bom você estar ciente disso. Não é só encontrar um emprego. Não é só preparar o inglês. É você pesquisar sobre a empresa, entender a empresa, saber com quem você está conversando. E a pergunta não foi exatamente isso, mas na parte de inglês, vocês também não me perguntaram sobre dicas de inglês, mas uma das coisas que eu aprendi estudando fora foi que
que o lugar não muda ninguém, né? Mas a mentalidade muda as pessoas. Na época que eu estava estudando fora, a gente chegou a ter 100 brasileiros, eu e mais 99, estudando aqui fora. Só que muitos deles resolviam estar se comunicando, passar o dia todo com outros brasileiros. Então, o cara saiu do Brasil, mas ainda estava como se estivesse dentro do Brasil, né? Porque só estava falando português. E já eu estava tentando aproveitar a minha oportunidade, né? Então, eu percebi isso, né? Que o lugar não fazia nenhuma mudança, mas eu tinha que mudar a forma que eu estava vendo o mundo. E uma das coisas em enfrentar desafios assim é que você vai parecer ridículo, né? Principalmente falando uma língua que não é natural. Tipo, você vai parecer uma criança. Você acha que as pessoas vão olhar para você como se você fosse burro. E você tem que abraçar tudo isso. E só foi abraçando esse desconforto que eu consegui aprender alguma coisa. Outra coisa é nesse mesmo lance de você mudar a sua mentalidade. Eu percebi que eu me perdi. Eu nem sei o que eu estou falando mais. Não, Mas você falou sobre abraçar o... Isso daí é uma coisa que a gente fala também repetidas vezes, porque para mim a solução do problema do inglês, você passou a régua, que é abraçar o mico, sabe? Você abraçar, você vai pagar mico, cara. Você vai falar um monte de merda. Eu já fui chamar uma vez, sempre vivo falando, fui chamar a menina de... Era pra chamar ela de tall, eu chamei ela de high, no meio de todo mundo, assim, sabe? Foi ridículo. E a gente paga muito mico, sabe? A diferença é se você encara essas vergonhas que você vai passar de uma forma ativa, se você tá tipo, ó, foda-se, eu não nasci falando essa língua, eu vou pagar mico mesmo, mas eu vou mandar pra frente. Ou se você vai ficar a vida inteira de, ai, será, o que eles vão pensar do meu inglês? E, porra, cara, daí não dá, meu. Sabe, não dá, ou é uma coisa ou é outra. Ou você entra pra essa briga da vergonha, sabe? De que você vai passar vergonha, é inevitável. Ou você vem e fica nessa morosidade de, ai meu Deus do céu, o que vão pensar? Imagina, cara, se o Felipe deixasse de comprar aquela passagem lá só de ida, meu. Onde que ele ia estar hoje, sabe? Talvez estivesse com uma realidade diferente. Então, essa mensagem eu acho que é muito clara, Felipe, e muito importante. Muito obrigado por lembrá-la, que é uma das mensagens mais importantes que a gente tem aqui, que é seja cara de pau, cara. Aqui a gente apoia esse ditado. É verdade. E, cara, outra coisa que você falou muito importante é encontrar conforto no desconforto, né, cara? Eu acho que essa é uma das virtudes mais importantes quando você busca um job na gringa, porque, cara, não é fácil, mano. Não é querendo desanimar, mas não é fácil. O processo de entrevista em si já não é... qualquer processo de entrevista já não é fácil, seja no Brasil, seja no exterior. E no exterior é especialmente mais difícil, porque é em inglês, ou seja, você vai estar duplamente desconfortável na situação, e todas as situações são desconfortáveis mesmo, então você tem que encontrar conforto no desconforto, e em cada uma das etapas, você persistir, né, cara, ter disciplina em melhorar, porque se você faz uma entrevista e você vê que você não tá indo bem, é sinal de que você precisa melhorar, seja tecnicamente, seja no inglês, seja na forma como você narra as suas conquistas, enfim, e ter sucesso nos processos seletivos é justamente isso, é você estar confortável no desconforto, porque você estando do lado do entrevistado, né, e tendo alguém ali que tá te observando e tentando te, né, ver ali no que você é bom, no que você é ruim, nunca é legal, né, então processo seletivo nenhum vai ser bom, por mais que você se prepare para isso. É isso aí. Acho que é isso então, galera. De novo, Felipe, muito obrigado, cara. Eu espero poder ter de novo um papo novo contigo, pra gente compartilhar mais ideias, porque você realmente agregou muita informação. É um contexto muito diferente que você trouxe aqui dos entrevistados anteriores. E você trouxe uma ferramenta e a gente quer estar lado a lado com você na construção dessa ferramenta, mostrando para a nossa comunidade o que você está construindo aí, que é muito especial para todos nós, sabe? Muito obrigado mesmo por construir isso e ajudar a gente a mudar essa realidade. Maravilha, cara. Agradeço o convite. Foi um prazer estar com vocês e espero voltar aqui com mais novidades, né? Tanto da ferramenta quanto da minha carreira também. Com certeza vai, cara. Conta com a gente que a gente vai. Eu e o Paulo, a gente vai querer trocar uma ideia contigo em breve. Logo depois dessa call aí, o Paulo vai. Vamos arrastar um monte de gente aí pra nova empresa que você entrar, cara. É. Nossa comunidade lotada de gente. Uma das entrevistas, eles me perguntaram o que eu faria com um produto novo. E eu falei que em 2 meses queria estar contratando gente de fora. Então, se der certo, quem sabe, né? É isso aí. Obrigadão, cara, pelo papo. Falou, Felipe. Tchau. Cara.